Muito bom dia, meus queridos irmãos e amigos. Graça e paz em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Mais um domingo, mais uma lição do EBD nesse livro precioso que é o livro de Provérbios. Hoje nós estamos no capítulo 5. O título da nossa lição é Segundo o Desígnio de Deus. Provérbios 5, do versículo 3 ao 11, o primeiro bloco. O segundo bloco, do versículo 15 ao 18. O subtítulo da nossa lição é Deus espera que o seu povo mostre a sua sabedoria através da pureza sexual. O nosso texto áureo é o versículo 18 desse capítulo 5. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. A nível de introdução, é bom recordarmos que o livro de Provérbios é uma coletânea, né? Em que a sua maioria é de autoria do rei Salomão e compilados mais tarde por servos do rei Ezequias, tá? Em Provérbios capítulo 25, versículo 1. Ele visa auxiliar o leitor a adquirir e colocar em prática a sabedoria que vem da parte de Deus. É um livro prático para o nosso dia a dia. É um livro categorizado como sendo um livro poético ou de sabedoria, sapiencial. É importante lembrar que o livro de Provérbios não é um livro de promessas. Nós não podemos ler Provérbios e achar que é um livro de promessas, mas de provérbios. Então, eles são textos, são provérbios, sabedoria prática que apontam para uma verdade, a verdade da palavra de Deus. Vamos então agora fazer a leitura do texto. Se você tem em casa, espero que tenha. Se não, liga para mim, manda uma mensagem, conversa comigo que eu terei a alegria de oferecer uma Bíblia para você. Mas se você tem, corre lá, apanha a sua Bíblia. Provérbios, capítulo 5, do versículo 3 ao 11, depois do 15 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como um absinto, agudo como a espada de dois fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida, as suas carreiras são variáveis e não as conhece. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não dês a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos do teu poder, e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro, e gemas no teu fim quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. É o primeiro bloco, até o versículo 11, agora do 15 ao 18. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derrama-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas. Sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Então, esse é o nosso texto e agora nós vamos aprofundar estudando versículo por versículo, blocos de versículo. Então, queridos, agora do versículo 3 ao 6, o que nós podemos destacar desse texto? Ele vai falar de uma mulher, mulher estranha, não é? Ou uma mulher adulta, uma mulher que não é a sua própria mulher, e ela atrai pessoas, né? Atrai outros homens. E o texto vai dizer que os lábios da mulher estranha destilam favos de mel e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Então, é uma metáfora para mostrar a atração, né, dessa mulher, a sedução dessa mulher estranha. Nada naquela cultura judaica era mais doce do que o mel, né? E nada era mais macio do que o azeite. Então, o pecado, de início, ele tem esse poder de atração e ele parece algo precioso, maravilhoso, né? Aos nossos olhos, na nossa concupiscência, os favos de mel e macio como azeite. Esse é o início, é assim que ele se apresenta. Entretanto, o seu fim é amargoso como um absinto, então mais uma metáfora, nada era mais amargoso naquele contexto do que o absinto, era um sabor, ainda é um sabor horrível, né? Amargo e agudo como a espada de dois fios. Então a espada de dois fios
era algo que cortava muito mais profundamente do que de um fio só. Então, o seu mal, a sua dor, né, é muito mais aguda, mais profunda, é muito mais penetrante. O mal provocado, né, a dor provocada pela espada de dois fios, assim também é uma metáfora para a consequência do pecado, e nomeadamente esse pecado aqui do adultério, do relacionamento sexual fora do casamento. Outra consequência, que a gente sabe que o salário do pecado é a morte. Então, os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ou, em outras traduções mais recentes, traduzem essa palavra do hebraico Sheol como sepultura, né? Era onde os mortos iam. Alguns traduzem como inferno, dependendo da passagem e da tradução, outros como sepultura, mas significa isso mesmo. Os seus pés firmam-se para lá, para o mundo dos mortos, né? Ela não pondera a vereda da vida, suas carreiras são variáveis ou inconstantes e não as conhece. Então, ela não se importa com a vida, ela não se importa com os caminhos, a vereda da vida, a sabedoria. Ela é inconsequente. Então, são detalhes, pormenores interessantes para lidarmos com essa questão, pensarmos nas consequências dos pecados, dos nossos pecados, que primeiro eles se apresentam como algo prazeroso, mas o seu fim é muito amargo, né? Amargoso, e o seu fim leva à morte. Então, o rei Salomão está a ensinar o seu filho, né? Aqui ele usa a palavra até no plural, filhos, né? Ensinar todos, né? Cada um de nós, no seu tempo, a nos livrarmos dessa sedução para o sexo ilícito, para o sexo longe, fora dos padrões. O sexo é uma bênção, mas ele foi criado para ser usado no contexto, nos padrões do casamento que foi instituído por Deus. Agora, nos versículos 7 e 8, nós podemos destacar aqui algumas coisas. Então ele diz assim: agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca, afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa. Então aqui há uma estratégia para nós vencermos essa sedução do pecado, né? Nomeadamente aqui o pecado das tentações sexuais. O apóstolo Paulo vai dizer assim: foge das paixões da mocidade. E aqui também vai mostrar essa estratégia. O que nós devemos fazer? Nós devemos dar ouvidos à sabedoria, a voz aqui do rei sábio, né? Que representa, tipifica a sabedoria que vem da parte do Senhor. Devemos dar ouvidos ao Senhor e às suas palavras, né? A palavra de Deus. Então, nos nossos olhos, a nossa atenção deve ser para a palavra de Deus, para ouvirmos os conselhos, as vozes, né, que vem, essa voz da sabedoria que vem da parte do Senhor, as palavras, os conselhos das Escrituras, nossa atenção deve ser para isso. E quando formos tentados ou seduzidos por isso, nós devemos nos afastar desse caminho, né? Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa. Isso é sabedoria. Quando nós enfrentamos uma tentação, nós não devemos achar fortes para vencê-la. Nós não devemos nos achar suficientemente fortes, né? Capazes para aquilo. Não. O conselho bíblico é que nós devemos nos afastar, porque a nossa carne é fraca. Porque Satanás tem suas artimanhas. Então, se você percebe que algo está a tentar você a fazer algo que não é da vontade de Deus, você tem que se afastar dessa coisa. Não tenta ser forte para vencê-la, não. Se afasta, não é? Se combate na raiz. O Senhor Jesus nos ensinou isso. Se o olho, não é, te faz pecar, arranca esse olho, não é? Então, é radical, é uma metáfora para isso. A gente lida com a tentação nos afastando. Isso não é covardia, isso é sabedoria. Devemos nos afastar desse caminho, nem nos aproximarmos da porta da sua casa. Esse é o princípio, essa é a estratégia bíblica. Agora, entre os versículos 9 e 11, ele vai recordar mais uma vez as consequências do pecado, né?
nós estamos a tratar dessa questão do pecado sexual, não é? No sentido de, de, da fuga, não é? Fora, longe dos padrões bíblicos. Então, se isso acontece, qual é uma das consequências? Nós vamos entregar aos outros a nossa honra, né? Aquilo que nós conquistamos durante a nossa vida, a honra, com a graça de Deus, o andar, o caminhar com o Senhor. Eu gosto muito de uma metáfora que diz quão trabalhoso é para um avião subir e como é fácil qualquer problema, né? Qualquer problema ali, ele pode cair. Então, a gente constrói toda uma vida com honra, com a graça de Deus, a nossa vida andando no caminho de retidão. E se a gente cede a essa tentação, né? Do nada a gente vai entregar aos outros a nossa honra. A gente vê isso na história da Bíblia. Deus nos ama, Deus nos perdoa, Deus nos restaura, mas os pecados os pecados têm consequências. O versículo também diz assim, nem os teus anos há cruéis. Então, muitas pessoas podem utilizar dessa situação que acontece, não é? Quando uma pessoa cede a essa tentação do adultério e pode chantagear você, pode criar problemas, pode entregar os anos, né, os seus anos a cruéis. E é uma situação, uma consequência tremenda, principalmente para os reis, não é? Dá um conselho de um pai, de um rei, para o seu filho ou para os seus filhos. Versículo 10, para que não se fartem os estranhos do teu poder. Mais uma vez, alguém pode usar isso como uma chantagem e tem outras consequências, né? Para levar todo o poder, todo o dinheiro, o trabalho da sua casa. Quando um judeu se relacionava com pessoas que não temiam a Deus, se entregavam a relacionamentos que não eram de acordo com os parâmetros bíblicos, aquelas pessoas muitas vezes estivessem posses, aquilo ia sendo dissolvido, ia embora, não é? Porque o pecado tem um preço, tem um custo muito grande. E no versículo 11 fala sobre as consequências físicas, gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne, o teu corpo. Que triste, não é, irmãos? Então é bom a gente lembrar disso. O pecado, no início, ele parece atrativo, ele parece doce como mel, saboroso, não é? Macio, como o azeite, não é? Como o azeite, que era uma metáfora daquele período, a gente sabe o quanto macio é um azeite, mas as consequências no final são trágicas. Então, o livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, está a nos lembrar disso, não é? Quando formos seduzidos, tentados, lembrarmos que pode parecer doce, pode ser uma experiência inicial doce e macia, mas o seu final é amargo. E olha o versículo 11, gemas no teu fim quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Então devemos fugir disso, fugir. E por fim, do versículo 15 ao 18, ele vai mostrar qual é o parâmetro bíblico para o relacionamento sexual. Então, o pecado não está no relacionamento sexual em si. É bom a gente lembrar disso, porque devido à tradição católica, principalmente de origem na Idade Média, muitas vezes foi visto como um pecado inicial, como se fosse o sexo como um pecado inicial, e como se Deus, né, tanto é que até hoje, a questão do celibato em relação aos sacerdotes católicos, olham sempre o sexo em si como um pecado, algo que deve ser evitado, o prazer da carne. Não. O sexo não é pecado em si, o sexo é uma bênção. Deus disse que lá no início, né, havia uma ordem de que aquele casal eles se multiplicassem. Então, isso acontece através da relação sexual. Então, o sexo não é o erro, não é o pecado em si, mas ele deve ser usado, ele é algo tão precioso da parte de Deus que dá origem à vida. Então, ele deve ser usado nos parâmetros, porque o sexo não envolve só a questão física, é uma questão física, emocional e espiritual. E ele deve acontecer nos parâmetros do casamento. Então,
Salomão vai nos lembrar disso. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço, está a dizer, olha, tenha relacionamento, tenha satisfação e alegria na esposa, na tua esposa, na mulher da tua mocidade. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Esse é o conselho do sábio Salomão, né? Então, aqui nós vamos terminar a nossa lição. Então, cuidado com a mulher estranha, com a sua sedução. E o sexo é algo precioso, deve ser feito no contexto e nos parâmetros do casamento. Há satisfação e alegria nos parâmetros do casamento. É lá que a gente vai entender, compreender e viver essa bênção de maneira plena. Eu gostava de destacar também esse texto da nossa revista, que é importante, porque Jesus é aquele que nos restaura, o Evangelho é aquele que nos perdoa, né? Caso isso já tenha acontecido, né? É bom lembrar que a Bíblia não passa a mão, a Bíblia é clara em mostrar as consequências do pecado, que Deus nos perdoa, mas nós vamos sofrer as consequências. Mas é bom lembrar da esperança que há em Cristo Jesus. Então a revista vai dizer assim: a esperança para todos os pecadores é o Evangelho de Jesus Cristo. As boas novas são que em Cristo Deus pode redimir o pecado que violou o propósito primeiro para a expressão sexual. A esperança para todos os pecadores é o Evangelho de Jesus Cristo. Aí ele vai ler, ele vai citar o texto que se encontra em 1 Coríntios 6, do versículo 9 ao 11. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram, alguns de vós. Éreis assim, mas fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. As boas novas são que em Jesus Cristo os que violaram os propósitos de Deus quanto à sexualidade se tornaram parte dos que éreis assim. Né? Como o Senhor disse àquela mulher que foi colocada em seus pés, como a mulher que cometeu o adultério, né? Eu estou um pouco te condenando. Vai e não peques mais. Né? Disse o Senhor Jesus. Recomeça a tua vida. Em Jesus Cristo, o pecador é lavado, santificado e justificado. São boas novas de verdade. O Evangelho é isso, boas novas de verdade. Para concluir, então, aplicar a vida. Primeira aplicação, viver para satisfação sexual leva à amargura. Né? Então, maldição é quando a gente transforma a bênção, quando a gente usa a bênção de Deus fora dos parâmetros de Deus. Então, viver para isso leva à amargura, né? Fora dos parâmetros do Senhor. 2. Pensar a sério nas consequências de más escolhas pode ajudar uma pessoa a escolher com sabedoria. Então pense nisso. Isso pode parecer bom, mas o seu fim é amargo. 3. Deus deu a dádiva da intimidade sexual para ser usufruída exclusivamente no casamento. Então são essas as aplicações, né? Aplicar a nossa vida. Que Deus abençoe a todos. Que essa lição encontre um lugar no nosso coração. Que Deus vos abençoe grandemente. Em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço.